expressar, Yeshua, tu és tão lindo. Obrigada, Senhor. Tu és tão lindo, Senhor. Não sabemos expressar, Senhor. Não sabemos expressar, Senhor, de forma suficiente. Senhor, mais que todas as nossas células, todos os nossos órgãos, que tudo louve ao Senhor, Pai, porque o Senhor é tão lindo. Oh, Pai, não conseguimos expressar a tua beleza, Senhor. Não existe nenhum outro que se compare. Tu és o mais lindo, Senhor. És o mais desejado do nosso coração. Tu és o centro. Tu és lindo, Senhor. Tão lindo que eu nem sei expressar, Yeshua, tu és tão lindo. Pai, aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua beleza que resplandece em nossos rostos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua beleza, Senhor, é um brilho no nosso rosto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o centro das nossas vidas. És o centro do nosso coração. Te adoramos aqui, Senhor, prestando um culto racional. Oh, Pai, um culto com tudo, inteiramente ao Senhor, Pai. Sem constrangimento. Um culto, Senhor, sem constrangimento, sem obrigação. Mas livre, Senhor, porque o Senhor nos fez livres. O Senhor nos chama de amigos. Temos intimidade com o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai. Podemos nos expressar exatamente como o Senhor nos criou. De acordo com a nossa personalidade, de acordo com o nosso jeito, cada um adorando o Senhor, porque somos diferentes, o Senhor nos fez diferentes, mas todos nós estamos aqui para prestar uma adoração ao Senhor, porque afinal de contas o Senhor é tão lindo. Eu não sei Expressar, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar, Yeshua, tu és tão lindo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos atraiu com cordas de amor. O Senhor nos atraiu com o seu amor, Pai. O Senhor nos amou tanto, Pai. E quem poderá nos separar do seu amor? Será a tribulação? Será o perigo? Será a escassez? Será a espada? Será os anjos? Será os principados? Será a potestade? Será o presente? Será o porvir? Porque eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar, Senhor. Me separa, Nem a morte e nem a vida. nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar.
do Senhor. Obrigada, vocês são maravilhosos. O ministério de louvor dessa igreja é maravilhoso. São ungidos de Deus. Eles vêm cedo para cá e são os últimos a sair. Amém? A gente precisa realmente honrá-los, né? E enxergá-los com honra. E hoje o nosso tema é ganhando almas. E o tema mesmo que eu vou estar abordando é evangelismo na prática. Amém? E tem alguns tópicos. O primeiro tópico é abordagem. Então, nesse tópico, abordagem, lembre-se que o tema é evangelismo na prática. Então, vou falar a prática mesmo, tá bom? Deixa eu só beber água aqui. E, no caso, abordagem. Aí o subtópico é maneira de falar. Mas nós vamos ter 3 subtópicos falando sobre abordagem, amém? Então, abordagem, maneira de falar, sensibilidade e hora da decisão. Esses são os subtópicos da abordagem que acontece no evangelismo, amém? Pois bem, aí nós precisamos o quê, queridos? Nos adaptar às pessoas, tá bom? Quando a gente vai para um evangelismo, nós precisamos nos adaptar às pessoas que nós estamos falando. Né? Um exemplo disso era quando Jesus ele falava com fazendeiros, aqueles homens da agricultura que cuidavam das terras, ele falava através de parábolas. O que são parábolas? Uma historinha para te ensinar. É isso uma parábola, amém? Então a Bíblia é cheia dessas histórias, cheias da parábola. E aí você pode até conferir comigo lá em Mateus, capítulo 13. Vamos exemplificar isso. Mateus, capítulo 13. Fala aqui o que foi que Jesus fez, né? O que estava falando aqui. Mateus 13, a partir do versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra caiu em pedregais. Aí no versículo 7 fala que outra caiu no meio dos espinhos. E no versículo 8 fala que teve uma que também caiu na boa terra. Amém? Pronto. Então você está vendo aqui que Jesus está falando por parábola, falando sobre semeadura. Então isso é uma linguagem muito comum naquele tempo, porque havia muita questão da agricultura, né? Eles trabalhavam muito na terra. Então Jesus estava trazendo uma verdade espiritual, amém? Através de algo natural, para que eles entendessem. Dessa mesma maneira, nós também podemos fazer isso, falar de algo espiritual através de algo natural. Se eu vou falar com um empreendedor, eu posso falar algo relacionado ao mundo espiritual na esfera de atuação do empreendedorismo. Entende? Isso vai chamar a atenção da pessoa, vai criar um elo. Vai ficar mais fácil para ela entender. Gente, é muito interessante, eu não vou falar sobre isso, porque senão eu iria terminar só amanhã, mas tem o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Ele explica cada uma dessa terra aqui. Se eu não me engano, é a devocional do dia 26 ou dia 27. E ele fala o que significa o terreno pedregoso, o que significa o terreno de espinhos e o que caiu no meio do caminho. Ele explica. Eu até pensei em trazer, mas aí a gente ia fugir um pouco do foco. Eu não vou trazer a explicação. Vamos continuando. Jesus fez isso quando iria falar com o fazendeiro, né? Ele falava sobre a terra. Pronto. Agora precisamos perceber o que as pessoas gostam e aproveitar o assunto, né? Então, se você percebe que uma pessoa gosta de uma coisa, você pode falar com ela sobre aquilo que ela gosta. Se ela gosta de um filme,
se ela gosta de tomar sorvete. Então você puxa ali um assunto de acordo com o que ela gosta. Amém? Ela vai entender que você percebeu e como ela gosta daquilo, ela vai ficar mais interessada, né? Por exemplo, se você gosta de futebol, você gosta de ficar perto de quem fala sobre futebol. Então, quando você fala de algo que a pessoa gosta, isso atrai mais ela. Outra coisa, a gente ainda está na maneira de falar, ok? O tom de voz e as palavras demonstram interesse. O tom de voz que você fala com a pessoa demonstra que você está interessado em conversar com ela, não é? E as suas palavras também demonstram interesse. Quando você faz perguntas, né? Quando você não deixa a pessoa lá, mas quando você se demonstra interessado pela vida da pessoa. Então, até o seu tom, se você está falando muito rápido, ou se você está com pressa, a pessoa já quer ir embora logo e quer, entende? Então, quando você fala compassado, quando você vê a sua tonalidade, a maneira como você está falando, às vezes a pessoa faz uma pergunta e diz, menino, né? E fala com aquela, como se a pessoa já soubesse. Às vezes a gente fala, né? Ou fala muito rápido, querendo adiantar e ir para o próximo, evangelizar o próximo ou fazer qualquer outra coisa. Então, a maneira como o tom e as palavras também demonstram, amém? Então, deixe que a pessoa se expresse. Também está dentro da abordagem. Você tem que deixar a pessoa te perguntar, amém? E se expressar. A pessoa pode se expressar, a pessoa pode falar. Muitas vezes as pessoas querem contar como foi o dia dela. E às vezes a gente negligencia isso, né? A gente quer ir logo para aquilo que a gente quer falar. E aí a gente corta a pessoa, né? A pessoa, eu estou aqui na feira, eu não vendi nada. Eu estou uma vendedora de maracujá. Eu não vendi nada. E ali aí ela começa a contar. Eu tenho conta para pagar, o maracujá tá difícil de achar, o preço subiu. E você fica ali ouvindo, mas não gostando, ou querendo cortar a pessoa para falar logo de Jesus, para a pessoa aceitar Jesus, ou para a pessoa ir para a igreja logo. Só que isso é um grande erro. Porque Jesus, ele está interessado na nossa vida. E você também tem que estar interessado na vida dessas pessoas, amém? Então, cortar a pessoa, querer acelerar ela, não é educado e nem é também empático. Não está mostrando empatia, não está mostrando compaixão, não está mostrando nada disso, querido. Então, escute o que a pessoa tem para dizer. Às vezes, você pode até orar e dizer, irmã, não está vendendo direito não, seu maracujá, mas vamos orar para que Deus abençoe o seu negócio. E aí você já abriu o coração dessa pessoa, porque você está demonstrando, querido, compaixão. Você tá demonstrando amor, que é maior. Você está demonstrando amor por essa pessoa. E essa pessoa está dizendo, realmente talvez esse Jesus que ela está pregando, talvez seja real mesmo. Entende? Então, as pessoas elas são atraídas pelo amor, né? Então, pelas nossas palavras, o nosso tom, amém? As nossas expressões. Se a gente deixa ela se expressar, então isso tudo conta, tá bom? Amém. E o Senhor, ele é o nosso fundamento, amém? E o fundamento, ele já foi posto. Nós já temos um fundamento. Qual é o fundamento? A palavra de Deus. Aqui temos pregado. Amém? E por que eu estou falando sobre isso? Você vai entender. Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 10. Olha só o que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. O que é esse versículo aqui? 1 Coríntios 3,10. Gente, Paulo escreveu
esse livro, amém? 1 Coríntios, você for lá no início do capítulo, você vai ver lá. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. E Paulo falou assim, veja bem, eu me pus como sábio arquiteto e construí um fundamento, amém? Então, Paulo, ele foi um apóstolo de fundação. Hoje em dia não existe mais apóstolos de fundação. Todos os apóstolos que existem hoje, eles edificam sobre o fundamento que já foi estabelecido. Paulo, ele escrevia cartas às igrejas e ele fez parte da Bíblia. Ele ajudou a escrever as escrituras. Então, as escrituras são o fundamento. Hoje não existe mais nenhum fundamento a ser feito, porque as escrituras já são esse fundamento, amém? Então, Paulo, ele foi esse apóstolo de fundação, amém? Os outros apóstolos que vieram depois de Paulo, eles ajudam o nascimento de novas igrejas. Eles vão por aí e são apóstolos. Eles fazem a função dele, mas não são apóstolos de fundamento. Paulo foi. E Paulo, ele falou bem assim, olha, eu fundamentei, eu construí um fundamento. Agora, vocês vão edificar sobre esse fundamento. Então, o que é que nós estamos fazendo? Edificando sobre um fundamento que já foi construído. Então, nós estamos levantando prédios sobre uma base, um fundamento que já existe. Aí ele disse, mas vocês vejam bem, viu, como é que vocês estão edificando. Não foi isso que ele disse? Aqui, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, não vai edificar de qualquer jeito. Não vai falar algo que as escrituras não dizem. Você tem que edificar de acordo com o que as escrituras dizem. Porque ele está dizendo, veja lá. Amém? E sabe, querido, isso nos traz um grande temor. Amém? Porque nós temos que ter cuidado como é que nós estamos edificando. Então, é isso que nós estamos fazendo. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos trazendo para as pessoas, nós estamos levantando, nós estamos edificando através dessa palavra, desse fundamento. Então, tudo que a gente vai falar no evangelismo tem que estar fundamentado nas escrituras, amém? Porque nós somos edificadores, nós estamos edificando, mas temos que ter cuidado com a maneira como isso é feito. Aleluia? E tem que ser feito, querido, com muita sabedoria. Amém? E se nós não temos, nós podemos pedir ao Senhor, porque a Bíblia diz que quem não tem pode pedir sabedoria ao Senhor, porque Ele a dá. Amém? Então o Senhor nos dá a sabedoria. E através também do conhecimento da palavra, dos ensinamentos, a gente vai aprendendo. Aleluia, amém. Agora, a gente fechou esse tópico de maneira de falar. Aprendemos a maneira de falar. Agora, abrindo um tópico da sensibilidade. Mas nós ainda estamos dentro da abordagem, amém? Abordagens se dividem em maneira de falar, sensibilidade e hora da decisão. Agora, sensibilidade. Sensibilidade, vamos lá. Você pode orar em silêncio. Quando a gente está conversando com a pessoa e você está em dois, um homem e uma mulher, que está abordando uma pessoa, enquanto um fala, você pode orar em silêncio, sem que a pessoa que está sendo evangelizada ouça. Você ora em silêncio. Você está ficando sensível ao Espírito Santo. Você está aumentando mesmo a sua sensibilidade, porque o Espírito Santo, ele pode te guiar, ele pode te falar coisas daquela pessoa. Já pensou se você, de repente, o Espírito Santo te fala uma palavra de sabedoria, que é a respeito do futuro, ou até mesmo uma palavra de conhecimento, que é a respeito do presente daquela pessoa. E você diz, olha, hoje o Senhor está me dizendo que aconteceu isso com você. Essa palavra de conhecimento, ela pode vir em um momento e pode ser algo ímpar. Aquela pessoa pode arregalar os olhos e dizer, tem algo aí. Porque não é todo mundo que vai saber da sua vida, assim. O Espírito Santo revelou. Então, sabe, esteja sensível. Porque o Espírito Santo também pode falar para você a respeito de uma doença, de uma depressão. E você pode orar especificamente por isso. E a pessoa vai entender que ali foi o próprio Deus. Amém, queridos? E é Deus mesmo, amém?
Só que isso vai ficar mais evidente. Então, ore em silêncio antes de falar. Amém? Próximo, use a delicadeza, mas não deixe de falar da salvação. Ou seja cordial, seja delicado, não é? Mas não deixe de falar da salvação. Amém? Não deixe de falar que existem dois caminhos. Você pode ser delicado, mas pode ser firme. Amém? Você pode ser verdadeiro, mesmo sendo delicado com aquela pessoa. Não pode enfeitar o evangelho. Lembra? Vejam como edificam. Você pode falar em um tom de voz suave, na sua delicadeza, deixar que a pessoa se expresse, mas você vai falar a verdade. Amém? Aleluia. Próximo. Seja paciente e persistente. Seja paciente. Não fique querendo fazer logo, terminar logo. Amém? E realmente seja persistente. Não deixe aquela pessoa ir embora. Não no sentido de também atrapalhar ela, ou de querer imputar aquilo que você acredita, ou forçar, mas persistente no sentido de não desista, né? Você pode depois orar por ela, você pode se comunicar com essa pessoa em outro dia, mas não desista. Porque uma coisa que o diabo quer é que você desista, que você acha que você está perdendo tempo. Mas você não está perdendo tempo, querido. Então, seja persistente e paciente, amém? E repreenda o desânimo. Porque muitas das vezes, quando a gente vai abordar pessoas, a gente fica desanimado. Porque às vezes alguma pessoa não fala com a gente direito, ou dá uma piada, ou alguma coisa do tipo, e a gente fica o quê? Desanimado. Nunca mais vou falar, nunca mais vou evangelizar. Então não desanime, querido, porque o diabo, ele vai falar que é perca de tempo, que tudo isso é mentira, que você não pode, que se você falar a Bíblia, que você falar do amor de Jesus, essa pessoa não vai se converter, essa pessoa não vai te ouvir. Então, para que falar? Não é isso? O diabo vai falar isso, porque o diabo não quer que uma pessoa saia do império dele e vá para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? O diabo não quer que uma pessoa saia do império dele e vá para o reinado de Jesus Cristo. Então, veja, você está tirando uma pessoa de lá e o diabo não vai querer. Então, ele vai começar a falar na sua mente que não chame não. A pessoa vai achar que você é careta, vai dizer mais um crente enjoado, vai te incomodar, entendeu? Você está incomodando, para que isso? Né? Isso é perca de tempo, chame não, deixe para lá. Só que aí que você se engana, queridos. Porque vamos lá abrir em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 11. Olha só o que diz. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Veja, não voltará para mim vazia. Antes, ela prosperará. O que é prosperar? Dá tudo certo. Não ter obstáculo. Não é? Não ter obstáculo. É livre. Então, a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. E não vai encontrar obstáculo. Mas ela vai cumprir exatamente aquilo pelo qual ela foi enviada. Se você está falando da palavra de Deus, você tem que ter certeza que essa palavra de Deus, ela vai prosperar. Ela não vai voltar para você vazia. Alguma coisa ela vai fazer, queridos. Amém? Agora a questão é que a gente quer plantar, a gente quer regar e a gente quer dar o crescimento. E não é assim, né? Paulo disse, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, se você plantar ou se você regar, você tem que entender
que o crescimento é de Deus, ou que você só planta e o outro que vai regar. Amém? Então faça a sua parte e tenha certeza, isso vai prosperar. Amém? Porque foi o que a Bíblia diz, que vai prosperar. Se a Bíblia disse, está dito, é o fundamento. Amém? Agora o terceiro tópico, que é, ou não, subtópico, né? Que é hora da decisão. Hora da decisão está dentro ainda da abordagem, viu? Falamos da maneira de falar, falamos da sensibilidade e agora é a hora da decisão. É o que todo mundo quer, né? A hora da decisão. A gente quer que o povo decida por Jesus, né? Essa é a hora. E na hora da decisão, você tem que entender que existe um tempo para semear e um tempo para colher o que foi semeado. Então, se você já fez aquelas etapas lá, né? A abordagem, sensibilidade, agora é hora da decisão. Agora é a hora final, a hora mais esperada. E nós precisamos, querido, dar chance para pessoas decidirem. A hora da decisão é a hora delas. Elas vão decidir. E nós temos que dar a oportunidade delas decidirem. Amém? Então, nós não podemos decidir por elas e nem querer obrigá-las. A hora da decisão é delas. Então, você vai apresentar o caminho e deixar que ela decida. Para isso, é fundamental explicar o texto de Romanos 10. Vamos lá. Romanos 10. Romanos 10, versículo do 9 ao 10. A saber, você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim: olha, querido, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você vai dizer isso para essa pessoa, você vai dizer: se você acreditar, querido, que Jesus, ele morreu e ressuscitou, se você acreditar isso com o seu coração, e se você confessar isso agora com a sua boca, você será salvo. Não existe mais ou menos do que isso. Isso é salvação. Amém? É crer com o coração e confessar com a boca. Não existe nenhuma outra maneira de trazer uma pessoa para Jesus Cristo. É crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Então você vai dizer: você crê que Jesus morreu por você na cruz? Você crê que ele ressuscitou para te salvar? Aí a pessoa vai dizer: eu creio. Tá bom, mas você quer falar comigo isso? Você quer confessar isso comigo? Eu oro e você repete. Aí você começa: Senhor Jesus. Aí a pessoa diz: Senhor Jesus. Aí você diz: eu te aceito. Aí a pessoa diz: eu te aceito. E aí vai: como o Senhor é salvador da minha vida. Creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Creio que o Senhor pode me limpar de todo o mal, de toda transgressão. E, querido, essa pessoa vai ser salva. Amém? Não precisa esperar a pessoa vir para o culto. Não precisa fazer isso na igreja. A pessoa pode fazer isso com você. Amém, querido? Aleluia? E você pode fazer isso. Amém? Amém? Aleluia. O ensino, ele é algo assim, mais que a gente não tem muita volta, né? Porque quando é pregação, o pregador, ele geralmente fala de uma maneira mais eloquente, no sentido de chamar mais. Aí as pessoas respondem: amém, aleluia. Já no ensino não é tão assim. No ensino as pessoas... Eu sei que vocês estão aprendendo e recebendo, amém? Eu sei. Mas porque no ensino, geralmente as pessoas ficam mais quietas. Então a gente tem que segurar na mão de Deus e ir, não é? Então, queridos, aí também você pode explicar para essa pessoa, não só Romanos, mas você também pode explicar para essa pessoa a respeito de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
diz assim, ó: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você está dizendo para a pessoa que o Senhor tirou ela das trevas e está transportando ela para o reino, amém? Então você vai dizer para ela que é isso que está acontecendo com ela no mundo espiritual. Ela está saindo do reino do império das trevas e indo para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? E aí a pessoa vai ter consciência do que ela está fazendo. Ela não vai estar só falando, mas ela vai estar falando de coração. Amém? Ela vai ter consciência do que está acontecendo. Então você tem que explicar direitinho. Entendeu? Primeira, Colossenses 1, 13 e Romanos 10, do 9 ao 10. Romanos 10 é ímpar para qualquer evangelismo. Romanos 10. Amém? Comunhão quebrada. Comunhão quebrada. Pronto, então vamos só capitular aqui. Eu falei da abordagem. Aí falei da maneira de falar, da sensibilidade e da hora da decisão. Agora vamos abrir um segundo tópico, tá? Que não é mais abordagem. Esse tópico é o segundo, e ele é comunhão quebrada. Comunhão quebrada é o nome do nosso segundo tópico. Ele se divide em 3 subtópicos. Os que não entenderam os privilégios, os que não sabem como voltar e os que não acreditam que Deus perdoa. Então, tudo isso está dentro da comunhão quebrada. É uma outra classe de pessoa. Não é a pessoa que não conhece a Jesus, mas é a pessoa que já conheceu a Jesus, mas que teve a comunhão quebrada. Então, você também pode abordar uma pessoa dessa, né? E isso não é tão difícil de acontecer. Uma pessoa pode ter ido para uma igreja, ter congregado e estar com a comunhão quebrada. Então, como é que eu abordo uma pessoa com comunhão quebrada? Uma pessoa que está fora da comunhão com Deus, mas que tem aliança, que já entregou a vida a Jesus. Amém? Essa pessoa já entregou a vida a Jesus. Quero deixar isso claro. Não é uma pessoa que não conhece Jesus, que nunca entregou a vida a Jesus, mas uma pessoa que já entregou. Vamos lá. Existem dentro desses, da comunhão quebrada, os que não entenderam os privilégios de estar no reino de Deus. Então você precisa comunicar a essa pessoa que ela tem privilégios, que existem privilégios em estar no reino de Deus. É uma maneira pela qual ela pode estabelecer a comunhão que foi quebrada. Queridos, não é legal, não é educado, não é bom e não é bíblico usar o termo desviado. Amém? Tá? Não use o termo desviado, principalmente para a pessoa. Você não pode chegar, você é um desviado. A pessoa vai ficar ofendida, não é? Então, não use o termo desviado, porque a Bíblia não tem esse termo. Esse termo desviado não é bíblico. O termo é pessoa com comunhão quebrada. Amém? Porque não tem como você ter um encontro com Jesus e se desviar de Deus. Ninguém pode desviar de Deus. Amém? O que acontece é pessoas que têm relacionamento com Deus e a comunhão é quebrada. Mas o relacionamento não é quebrado. Um exemplo que eu posso te dar, se uma pessoa ela é casada, eu não queria me citar como exemplo, está repreendido em nome de Jesus, mas vamos lá. Vamos supor que eu sou casada, e aí eu digo, não quero mais ser casada. Eu não quero mais ser casada. Eu tenho o poder de anular meu próprio casamento, eu mesma sozinha. Eu posso dizer que eu não sou mais? Eu não posso. Então, ninguém tem o poder de quebrar um relacionamento. Então, uma vez que uma pessoa aceita Jesus, esse relacionamento não pode ser quebrado. O único que pode quebrar seria o próprio Deus. Então, a pessoa que se afastou, ela tem a comunhão quebrada. A comunhão é diferente de relacionamento. O relacionamento com Jesus ainda existe, porque ela fez uma aliança. Ela se casou, não foi? Não é isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida? Não é um casamento do noivo Cristo com a igreja. Então, existe um relacionamento e ele não pode ser quebrado. Só se Deus quiser que seja, porque Deus é Deus. Mas o que aconteceu foi a quebra de comunhão.
E a quebra de comunhão é facilmente revertida. É muito fácil uma pessoa que já conheceu a Jesus, que tem comunhão quebrada, voltar a ter comunhão de novo. É como um marido e uma mulher. Eles não têm mais comunhão, mas o casamento ainda existe. É fácil voltar à comunhão, não é? É fácil. Muitos maridos e mulheres, eles se afastam, estão em briga, em contenda, algo do tipo, mas depois eles voltam a ter comunhão, não é? Então, bem assim é o Senhor. Ele quer fazer com essas pessoas. Ele quer voltar a ter comunhão com elas. Amém? Mas o relacionamento ainda existe. E o que é que acontece? Eles não entenderam o privilégio. E o que é que a Bíblia diz? Que muitos pecam, ou perecem, ou sofrem por falta de conhecimento. Se não me engano, é Obadias, né? Então, o povo perece por falta de conhecimento. Então, mostrando para eles os privilégios e como Deus quer retornar essa comunhão, pronto, está feito. Então, mostrar os privilégios, mostrar que eles estão amados por Deus. Aleluia, queridos. E quais seriam esses tais privilégios que eu deveria mostrar para essa pessoa de comunhão quebrada? Vamos ver. Lucas 15, versículo 13. Lucas 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Amém? Então, veja, aqui você mostra para ele o que ele perdeu e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E aqui, depois ele vai voltar em si e vai perceber que quando ele morava com o pai, ele podia usufruir de uma boa comida, amém? Ele poderia usufruir de coisas boas e de privilégios. Então, você vai mostrar aqui, através da parábola do filho pródigo, o que ele está tendo agora e o que ele poderia ter. Amém? E aí, queridos, a gente já vai para Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo, eu amo esse versículo, porque diz, porque meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, ele está falando dele mesmo, e a segunda maldade, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então aqui em Jeremias está falando, né, do povo de Israel que resolveram quebrar a aliança. Deixaram a Deus, e não só deixaram a Deus, mas pegaram lá e fizeram cisternas cavas, cisternas rotas, cisternas rasas, que não podiam caber as águas. Deixaram um manancial de água que estava em Deus, porque na Bíblia diz, né, que ele é um manancial de água que corre para a vida, né, todas aquelas águas que não se pode contar. E eles resolveram cavar as suas próprias cisternas, que não podiam conter. Então você vai chegar para essa pessoa de comunhão quebrada e vai dizer assim: olha, não deixe os mananciais de água, porque esses mananciais de água, eles vão dar para a eternidade. Não se pode conter as promessas de Deus na sua vida. Não se pode conter aquilo que Deus quer para a tua vida. Não se pode contar. E você vai dizer: deixe para lá essas cisternas. O que você cavou, o que você está querendo fazer com sua própria vida, com a sua própria força, deixe as cisternas rotas e volte para Deus, porque em Deus existe um manancial de água. Amém? Então você vai falar isso. E ela vai começar a entender os privilégios. Aí, o segundo,
existe dentro desses de comunhão quebrada os que não sabem como voltar. Eles entenderam o privilégio, mas eles não sabem como voltar. Amém? Então, devemos mostrar que o relacionamento com Deus não foi quebrado. Foi quebrado o quê? A comunhão. Então, nós podemos dizer para ele, existe acesso, existe possibilidade. Amém? Se eles confessarem suas condições de pecado, porque quando uma pessoa ela quebra a comunhão, ela vai fazer coisas erradas, vai para o mundo muitas das vezes, né? Então, vai dizer, querido, se você confessar, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Amém? E te limpar de toda a culpa, de toda injustiça. Então, você vai dizer isso para essa pessoa. É uma maneira dela voltar à comunhão. A comunhão agora vai ser restabelecida. Por quê? Porque ela confessou o pecado, ela entendeu que está no pecado e agora ela está limpa. Ela agora pode ter comunhão com o Senhor e vai pedir perdão. Vamos lá, em 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo do 5 ao 9. Diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Querido, o Senhor te perdoa. Você vai dizer isso para ele, vai mostrar esse versículo de 1 João 5 ao 9. Aí, existe ainda os terceiros. Dentro da comunhão quebrada, são 3. O que entende os privilégios, o que não sabe como voltar, e o terceiro, os que não acreditam que Deus perdoa. Eles não acreditam que Deus perdoa, por isso que eles não voltam. Amém? Agora vamos ver um pouquinho sobre eles, né? Os que não acreditam que Deus perdoa. Você mostrou 1 João, ok? Vamos supor que você mostrou 1 João, do 1, 5 ao 9. Só que ele ainda não acredita. Ele acha que Deus não perdoa ele, porque ele fez muita coisa errada, ficou muito sujo, e ele acha que não é possível estabelecer essa comunhão. E aí, para essas pessoas, nós precisamos enfatizar, né, que a fé não depende dos sentimentos, né? Não é o que ela acha, não é porque ela pensa que o pecado dela foi muito grave, não é o que ela sente, mas é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que o Senhor é fiel e poderoso para nos limpar e nos purificar das injustiças, então Ele é. Então nós temos que entender, dizer para essas pessoas, querido, não é pelo seu sentimento, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz, veja só, é o fundamento. Então, é o que a Bíblia diz. Então, você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. A Bíblia diz que se você confessar, Ele perdoa. Então, nós precisamos falar isso para essas pessoas. Por fim, depois disso tudo, nós temos uma etapazinha a cumprir. Amém? São 3 etapas. E vai continuar esse processo. Essas 3 etapas, ela é para depois disso tudo. Serve para aqueles que não têm aliança com o Senhor e que aceitaram a Jesus recentemente, né? Os que aceitaram a Jesus recentemente, que são os nécios, os bebês espirituais. E também serve para aqueles que quebraram a comunhão. Então, você vai usar essas 3 etapas. Essas 3 etapas vão servir para o estabelecimento desses 2 tipos de pessoa. Tanto os que fizeram aliança recentemente, que não conheciam a Jesus, como também os que tiveram comunhão quebrada e restabeleceram a comunhão.
Essas 3 etapas que eu vou dizer são fundamentais para o crescimento espiritual desses 2 tipos de pessoas. Amém? Estão curiosos? Etapa número 1. Mostre seu lugar em Cristo. Mostre à pessoa que ela tem um lugar em Cristo. Quem ela é em Cristo. Amém? Então você precisa mostrar quem ela é, que ela é filho de Deus, que Deus ama elas. Amém? Tem um livro, né, que eu nem sei qual foi o livro, mas foi de uma criança que mostrava assim, né? Que a criança, ela pegava e melava as mãos e passava na parede. E aí a gente podia, quando ela via o pai ou a mãe, ela com os pezinhos, as perninhas gordinhas, saía correndo, né? E o pai e a mãe vinham e ela corria. E a criança, ela tem uma tendência de se afastar do pai e da mãe quando ela faz algo errado. Só que nós temos que mostrar para essas pessoas que o que vai resolver não é se afastar de Deus, mas é se aproximar. Porque quando o pai e a mãe chegam nessa criança, eles tiram as tintas, limpam as mãos das crianças, não é? Então não resolve o problema se afastar de Deus. O que vai resolver o problema é se unir ao Senhor. Mostrar que Deus não está com raiva dela. Deus não está com raiva de você. Deus, Ele te quer, Ele quer te limpar. Ele não quer que você se afaste. A solução não é se afastar. Se afastar só vai te deixar mais sujo. Só vai perpetuar o problema. Não resolve. A solução é deixar a mãe e o pai lavar suas mãos. Amém? É deixar Deus te lavar. É deixar Deus cuidar de você. Aí você vai dizer isso. Mostre o lugar dela em Cristo. Mostre como lidar com a tentação. Esse é o segundo. Mostrar para eles como lidar com a tentação. Como é que a gente lida com a tentação, querido? Eu vou passar só um pouquinho do tempo, viu? Só para terminar. Como é que a gente lida com a tentação? Né? Esse foi do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E tem um dia que ele fala disso, né? Ele fala lidando com a tentação, se não me engano é esse. E aí, nesse dia desse devocional, ele falou sobre isso. E ele disse assim, olha bem, quando, por exemplo, vou dar um exemplo da questão do adultério. Amém? Adultério é pecado, segundo as Escrituras. E, às vezes, a pessoa, ela está com esses pensamentos, né? E o que é que acontece? Você não pode impedir que o pensamento venha. Né? Mas também você pode impedir que pouse sobre sua cabeça, que crie ninho e que concretize. Amém? Agora, o pensamento se vier, você repreende. Como é que lidar com a tentação? Você vai ficar, eu não sou adúltero. Está repreendido o adultério. Eu não sou adúltero. Não fique focando no assunto adultério. Vá para o que é o oposto do adultério. Qual é o oposto do adultério? Fidelidade. Se uma pessoa é tentada em uma área, ela tem que procurar a área oposta e meditar na área oposta. E não meditar na mesma área. Se eu sou tentada no roubo, aí eu fico, eu não roubo. Aí eu vou assistir filme de roubo. Roubo, Netflix, como é aquela série que tem, né? O negócio da Casa da Moeda. Aí fico ali eu fico só no assunto do roubo. Ei, medite sobre verdade. Medite sobre caráter, sobre integridade. Você tem que procurar o assunto oposto. É aquela lei da retirada e da substituição. Você está substituindo, amém? Então, é isso. Mostrar para a pessoa, o recém-convertido, que fez nova aliança, você tem que falar para ele sobre tentação. Porque senão, ele vai ser tentado e vai sair da comunhão. E aqueles que voltaram a ter comunhão também, você tem que falar sobre a tentação. Então, querido, já sabe, você vai falar para eles o que eles são e vai falar como vencer a tentação. E o terceiro, mostre como manter sua comunhão com o Pai. Amém? Você vai mostrar para ele como é que ele vai manter a comunhão. Você vai dizer para ele a importância de congregar, a importância de ler a Bíblia, a importância de orar. E aí você está criando uma pessoa forte. Amém? Você não está só lançando aquela semente e indo. Você está dando os passo a passo. Então, se você mostrar quem a pessoa é, como vencer a tentação e como ter comunhão, esse crente vai ser um crente que vai crescer com raízes sólidas. Amém? É claro que isso leva tempo. Mas são esses 3 passos. E quando feitos,
realmente a gente decola. Amém? Então é isso. E as referências foi as escrituras e o livro Curso de Evangelismo Pessoal, que é um livro muito bom, que é o livro de W. Kenyon. Eu peço desculpa porque passei um pouquinho do tempo, mas fique na graça e na paz. Amém, queridos. Sabe, queridos, tem um provérbio que diz bem assim, deixa eu somente comunicar a vocês por que esse tema de tão grande importância nesse tempo no qual nós estamos enfrentando diversas pressões. Provérbios diz bem assim: eu vejo a necessidade da igreja se levantar e cada vez mais está evangelizando e alcançando vidas. A Bíblia diz assim em Provérbios 27:20: o inferno e o abismo nunca se fartam. Sabe, queridos, muitas pessoas estão morrendo sem salvação. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E nós encontramos pessoas tanto nos lugares que nós frequentamos ou no meio dos nossos familiares que ainda não fizeram uma aliança com Deus, não é verdade? Qual é o nosso papel? É transmitir o amor de Deus, anunciar a salvação. Porque foi nos confiado o ministério da reconciliação. Nós temos essa missão de anunciar Cristo, a salvação, Jesus, para o mundo. E nós precisamos fazer isso, querido, o mais rápido possível. Pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Quando estamos nas ruas, quando estamos junto com nossos familiares, quando estamos caminhando com algum amigo ou com alguma pessoa que se aproxima da gente, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Porque foi assim que nós fomos alcançados. Porque alguém chegou e falou do amor de Deus. E eu sei que tem muitas vidas precisando desta salvação. E nós contamos com o apoio de toda a igreja. Nós teremos evangelismos durante esse ano. Nós estaremos nos hospitais, nós estaremos nas praças, nós estaremos nas ruas, nós vamos fazer uma programação de evangelismo com toda a igreja envolvida, junto com os ministérios. Por quê, querido? Nós